Dando continuidade à série 40 anos de um mês da gripe, outros contatos, que é uma homenagem ao escritor e artista Valêncio Xavier, hoje eu recebo Flora Susequim, que é ensaísta, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e além disso, ela é um dos grandes nomes da crítica contemporânea. Quero destacar que Flora é autora, entre outros livros, Brasil, qual romance, Literatura e Vida Literária, Cinematógrafo de Letras, Papéis Colados, A Voz e a Série, O Brasil Não é Longe Daqui. Ultimamente, tem focado seus estudos em historiografia literária e teatral, na cultura oitocentista brasileira, na produção cultural contemporânea, nas relações entre as artes, entre arte e técnica e entre as diversas intervenções da crítica. Flora, é um grande prazer e uma honra ter você hoje nessa conversa sobre Valêncio Xavier. E antes de lhe passar a palavra, eu gostaria de lembrar as pessoas que estão nos assistindo que esta série é guiada pela pergunta: como ler o mês da gripe hoje, imersos na catástrofe? Muito obrigada e a palavra é toda sua. A primeira resposta, né, quer dizer, a sua pergunta é que é uma coisa até impressionante, né, quer dizer, lendo o empilhamento de corpos, né, no livro do Valêncio, quer dizer, e quanto esse empilhamento de corpos lembra o empilhamento de corpos que nós estamos assistindo no país. Né? Quer dizer, então, o texto, né, eu peguei um PDF, ele abre com o SAD, né, quer dizer, a citação é belíssima, né, vê-se um sepulcro cheio de cadáveres, sobre os quais se pode observar todos os diferentes estados da dissolução, desde o instante da morte até a destruição total do indivíduo. Essa macabra execução é de cera, colorida com tanta naturalidade que a natureza não poderia ser nem mais expressiva, nem mais verdadeira. Na verdade, o jogo, né, quer dizer, com o fato de serem aqueles corpos de cera e os que a gente está vendo que são de verdade, também, no caso do Valêncio, né, em relação à epidemia de 1918, quer dizer, que de fato não eram de cera, né? Quer dizer, se o livro dele é uma montagem que opera com dados de jornal, com notícias de fatos que rolaram e tal, quer dizer, é também uma construção ficcional. E essa construção, quer dizer, fica tão mais forte, né? Quando a gente pensa o que a gente está vivendo agora, né? Não são corpos de cera, são corpos empilhados, enterrados, alguns de maneira assim, em covas abertas coletivas. Isso a gente nem mais viu, né? No começo se mostrava muito isso, mas eu fico pensando, quer dizer, um país que ainda tem cerca de 500 mortos por dia é uma quantidade, na verdade, enfim, é uma coisa intolerável, né? Quer dizer, até a tolerância, né, com que se está ouvindo com que a gente fica ouvindo, né, o número de mortos, ou até comemorando, né, não são mais 2.000 por dia, nem 3.000, como a gente chegou a ter, mas são 500 mortos por dia, já é uma coisa completamente assustadora, né? Enfim, eu tenho a mesma impressão, fico pensando a mesma coisa, quer dizer, com relação aos Estados Unidos também, que o número de mortos continua altíssimo, né? Enfim, já todo o livro, na verdade, ganhou, né? Quer dizer, um outro eco, né? Pensando em relação ao Brasil de hoje. Do ponto de vista da escrita do livro, né? Que também tem uma coisa que é muito interessante, quer dizer, que eu acho que também a própria escrita que o Valêncio, com que o Valêncio operou quando ele pensou no livro, quer dizer, era uma forma também, quer dizer, já anacrônica, né? Eu acho que o Valêncio sempre operou todo o trabalho dele, quer dizer, um jogo fundamental é esse do anacronismo, quer dizer, de ele trabalhar com formatos também, às vezes, anacrônicos, até mesmo do ponto de vista da colagem, uma colagem que é de propósito precária, que você percebe que ela está sendo feita, está meio apagada,
Quer dizer, eu me lembro quando eu vi o livrinho, né, do Mês da Gripe, a primeira vez que eu vi, que bom, eu adorei ele o tempo todo. É aquilo, o jogo dele é esse, quer dizer, o rosto sai meio apagado, a coisa de jornal é de propósito, é feito meio a partir de uma xerox, meio chinfrim, né, uma coisa assim, e ele joga exatamente com isso. Quer dizer, olha, isso aqui é um material que está aí, e eu não vou nem querer embelezar nada, eu não vou fazer isso ficar bacana, bonito e tal. Me lembro quando ia sair pela Companhia das Letras, eu fiquei até tensa na época, pensando, caramba, será que vão arrumar o Valêncio, vai virar uma coisa arrumadinha, né? Porque se virasse um negócio arrumadinho, era o fundo do poço, porque a graça era um pouco aquilo. Eu já lamento um pouco não sair em os folhetos, as novelas, como novelinhas separadas. Eu adoraria uma edição que fosse retomando os livros originais, sei lá, como parte, né? Como coisa à parte, como de fato foi publicado. E cada um tem uma unidade, tem um tamanho, tem, né, enfim, aquela página feita por ele, tudo isso tudo eu sinto uma falta danada. E também as páginas de jornal do Valêncio, eu acho que seria um barato se fizessem uma edição exatamente como era aquela página dele, a página final que ele fazia no jornal. Daí, né, do Paraná, quer dizer, e que era muito bonito aquilo, né, a inteligência dele da página e tudo, seria bacana de ver eles assim, né, com aquele tamanho feito bacana, tipo, sei lá, essas edições que fazem do Oswald, das coisas que recuperam o tamanho exato da página, enfim, então, seria um pouco um sonho. Então, uma exposição só com aquelas páginas de jornal trabalhadas por ele seria um barato também. Mas aí o lance do anacronismo, quer dizer, eu acho que assim como ele buscava, né, quer dizer, nesse jogo de tempos, né, fazer com que os dois tempos em contraste, em conflito, né, quer dizer, produzissem um sentido crítico, eu acho que para nós também funciona assim, quer dizer, é muito curioso que a gente acaba sendo um jogo de três tempos, né, do Valêncio, do período do mês da gripe e o nosso período de agora, né? Quer dizer, eu acho que fica esses três tempos muito em tensão. Inclusive, quer dizer, o tipo de texto do Valêncio, quer dizer, é um texto tem um tal grau de transgressão que é quase incômodo para as pessoas, né? Quer dizer, acho que, por exemplo, o fato de ter essa relação, quer dizer, esse erotismo esquisito, né? Quer dizer, um erotismo que no fundo é de fato é um estupro, né? Quer dizer, a gente assiste a esse estupro sendo montado e ele acho fascinante, quer dizer, que ele monta esse estupro com essa série de pequenos recortes poéticos, é onde a linguagem se torna uma linguagem trabalhada literariamente de maneira propositada, né, por ele, quer dizer, então olha só, isso aqui é poema, vai entrar como poema, e o poema sendo aquilo que ele usa nesse sentido lírico, né, o lírico de uma primeira pessoa, etc. e tal, para compor o estupro, né, quer dizer, o estupro é composto de modo lírico, né, quer dizer, eu acho que isso é fortíssimo, né, no texto, enfim, é uma coisa curiosa assim de a gente pensar. O Valêncio sempre pensou a literatura como um lugar, eu acho, de assim, um imaginário meio bruto, e que, no fundo, criando uma grande tensão com o leitor, na verdade. Porque você lê aquilo, você cria um pacto com aquele texto, e o pacto explode, né, num estupro, né, em morte e estupro o tempo todo, né, nesse caso. Por esse viés da transgressão, né, que você está chamando a atenção, eu estava lendo o seu texto que foi publicado no Suplemento Literário de Pernambuco em 2019, logo após o impeachment, e nesse texto você traz a questão da epifania negativa, que faria o link com essa questão da transgressão que você acabou de mencionar. E no texto, que se chama Rastros Literários da Epifania Negativa, que hoje marca a experiência artística no país, você vai trazer vários escritores. O texto mesmo, o título é Epifanias Negativas só. Lá saiu assim, grandão, né? Chama só Epifanias Negativas. Ok. Na versão final saiu longo. Sim.
E daí você traz à tona a questão do Macunaíma, né, da Bia Lessa, e você vai trazer a questão da falta de alegria e da escuridão nessa montagem. Essa questão também da falta de alegria e a escuridão também retorna aqui no mês da gripe, assim como também quando você vai falar da tradução, o conto Bliss anotado, né, que é uma tradução feita pela Ana Cristina César, da Catherine Mansfield. Eu acho que aqui você vai trazer a questão da epifania, essa epifania que seria não uma tradução da felicidade, mas sim um êxtase negativo, que este êxtase negativo estaria mais próximo das relações que não são aceitas. Também no Valêncio, quando você cita, né, esse poema que é um estupro, eu acredito que também a gente poderia ler por esse viés. Eu acho que tem uma coisa no Valêncio, né, quer dizer, que é muito forte, é que tem, primeiro, ele tem uma alegria, né, uma capacidade lúdica imensa, que eu acho muito interessante, quer dizer, todo o jogo dele juntando no Maciste, em tudo, quer dizer, ele junta o fotograma com aquela narrativa mais em pedaços, quase legendando de novo, né? Quer dizer, as legendas do filme, né? Enfim, no caso do filme mudo, quer dizer, ele é como se ele tivesse uma duplicação de legenda. No caso mesmo do mês da gripe, quer dizer, a gente tem um noticiário, quer dizer, o fim da guerra, ainda aquelas hesitações ligadas ao fim da guerra, quer dizer, como é que vai ser feito o acordo de paz e tal, quer dizer, ao mesmo tempo o fim da Primeira Guerra sendo acompanhado, né, da epidemia violenta, as pessoas continuam morrendo, quer dizer, aí a morte deixa de ser só pela guerra, mas pela doença, né, e isso prossegue, né, ainda continua um tempo. Eu acho que ele tem uma coisa lúdica que é quase assim, você vai essa montagem de materiais, ela é feita, eu estava um pouco comentando antes, né, quer dizer, que ela é feita precária, né, é uma coisa meio precária, você não é bem feita, ela é de propósito, você vê o rasgo, vê que a montagem está sendo feita, né, que é uma coisa interessante. Eu me lembro que o Valêncio, né, que implicava muito comigo, que dizia, você só chama de montagem aquilo em que você vê o corte, e montagem é também quando você apaga o corte. Sim, claro, mas na verdade é interessante que no caso dele, a montagem é sempre que você vê o corte. A montagem com que ele opera é essa, você vê que está tirado de um lugar, que aquilo não pertence àquela coisa, e ele vai montando assim. Então tem uma coisa quase assim, tem uma coisa alegre, meio pueril, meio desse jogo lúdico com esses materiais. E, ao mesmo tempo, quer dizer, todos os textos trabalham, na verdade, quer dizer, ele tem, né, uma relação de muito apreço, né, pelo material do surrealismo, né, quer dizer, ele cita o Desnoyers, quer dizer, ele cita, evidentemente, nessas apropriações das imagens e de coisas e tal, evidentemente, né, quer dizer, não só o primeiro surrealismo, o Breton e tal, mas também, quer dizer, o surrealismo do Minotauro, né, que também tem o Minotauro dele, quer dizer, mas também, quer dizer, do Bataille e tal, quer dizer, eu acho que essas figuras, né, quer dizer, são muito fortes na articulação imagética da página do Valêncio, quer dizer, ele está dialogando com essas revistas, né, do surrealismo e do surrealismo do segundo surrealismo também, né, quer dizer, eu acho que aí do Léris. Eu acho que, no fundo, se a pessoa quisesse pensar numa estética, né, quer dizer, que não chega a ser elaborada do ponto de vista teórico pelo Valêncio, mas, quer dizer, tem ali alguma coisa que se aproxima muito, né, da reflexão do Léris no Espelho da Tauromaquia, quer dizer, essa espécie de ligação, né, quer dizer, com um gozo improvável, com um gozo torto, né? Quer dizer, por exemplo, né, na coisa da tauromaquia mesmo, nessa relação entre homem e animal, entre o toureiro e o touro, né? Quer dizer, e todo o tempo o Valêncio tangencia, né, eu acho, na minha opinião, o mau gosto, o horror,
né? Quer dizer, aquilo que você não pode, que é insuportável, que é intolerável, que é socialmente inaceitável ou insuportável, né? Quer dizer, nesse caso, o intolerável do estupro misturado com o intolerável de uma morte que prossegue, né? Quer dizer, que prossegue socialmente rolando, lá vai ela, né? Quer dizer, Flora, se você pudesse ler um trechinho do Léry para as pessoas que estão nos assistindo poderem ter uma noção dessa relação que você fez com a obra do Valêncio. tá, eu peguei aqui um PDF que eu dei esse texto do Léry há pouco tempo em aula, e aí que é o Espelho da Tauromaquia, né? Enfim, aí eu tenho um trecho que eu acho que tem a ver, bastante a ver com o trabalho do Valêncio e tal, que é bom. Resulta disso que a tauromaquia pode ser entendida como um exemplo típico de uma arte na qual a condição essencial da beleza está num descompasso, num desvio, numa dissonância. Nenhum prazer estético será então possível sem que haja violação, transgressão, excesso, pecado em relação a uma ordem ideal que faz às vezes de regra. Não obstante, uma licença absoluta, como uma ordem absoluta, não teria como ser mais que uma abstração insípida e desprovida de sentido. Assim como a morte subjacente da cor à vida, assim o pecado, a dissonância, que contém em germe e sugere uma destruição possível, confere beleza à regra, arranca de seu estado de norma enrijecida para fazer dela um polo ativo e magnético do qual nos destacamos ou para o qual tendemos. Assim como a nostalgia da inocência perdida empresta sabor e odor ao vício, assim a ordem, a regra que age como força de compressão, é necessária a eclosão fulgurante do elemento sinistro quanto um ponto de apoio à ação da alavanca. Assim reaparecem de ambos os lados de um ponto de tangência imaginário os ramos ascendente e descendente da curva, imagem desse contínuo movimento basculante que, percebido claramente, arrebata-nos ao êxtase e à vertigem e que é, sem dúvida, o símbolo mais adequado do que são os recessos de nossa vida passional. Quer dizer, eu acho que é um jogo, né? Quer dizer, esse jogo da tangência entre o impossível, né? O inaceitável, a regra, né? Quer dizer, entre aquilo que seria o inaceitável, né? Aquilo que transgride, né? Quer dizer, e o jogo com operações possíveis, né? Quer dizer, então, na verdade, o jogo do Valência é esse o tempo todo. Quer dizer, a mãe, mas mostrar a mãe morrendo é uma transgressão. Quer dizer, a gente assistir à morte de alguém, né? Quer dizer, fazer dessa morte, né? Quer dizer, alguma coisa a ser vista, a ser presenciada, é quase obsceno numa sociedade que esconde a agonia, que esconde os seus mortos, né? Quer dizer, que essa coisa de que, aqui mesmo, né, no Brasil, quer dizer, é tentativa do governo de esconder, né, mostrar a morte, né, mostrar o número de mortes, mostrar o modo como estavam sendo feitos esses enterros e tal, coisa que, na verdade, acabou sendo encampada, que eu acho que a partir de determinado momento as próprias televisões, os jornais não mostravam mais os túmulos ou os enterros em que as pessoas não podiam participar, ficavam só uma pessoa da família ou outra sozinha, chorando pelos cantos. Isso apareceu um pouco e depois sumiu, porque está dentro do nosso decoro, né? E o Valêncio expõe a morte, né, de uma maneira crua, né? Quase o tempo todo, quase uma das figurações mais presentes, né, em todos os textos dele, e também, quer dizer, de uma sexualidade bruta, né, quer dizer, muito relacionada a essa sociedade, né, quer dizer, também que ele mostra nos pequenos recortes, né, quer dizer, que ele dispõe ali, e é uma coisa curiosa, porque a tensão, né, aquilo que parece ser singular, né, quer dizer, as taras singulares, na verdade expõe o jogo, né, quer dizer, de perverso, né, quer dizer, de um erotismo sufocado, doloroso e estranho, né, quer dizer, que na verdade constrói também os nossos laços sociais e também os laços de uma leitura possível, né? A leitura construtiva, né? Quer dizer, então deve ter quem leia o Valêncio como assim, Valêncio expõe os males do mundo, ou alguma coisa assim. Também não é isso, né? Quer dizer, em nenhum momento o texto dele se apresenta como um texto moralista, né? Assim. E eu estou me lembrando muito da Hora da Estrela da Clarice Lispector, porque tem uma coisa que eu gosto muito daquele livro, é a perversidade do narrador, né? Quer dizer, eu poderia não matar ela no final, né? Quer dizer, eu poderia deixá-la viva, mas eu escolho matar.
ele hesita, e tal, né? Há aquele jogo do narrador de que você vai fazer ela morrer ou não, e mata, né? Quer dizer, e tem um momento que ele fala, né, quase a coisa do Baudelaire, né? Meu hipócrita irmão. Né? Quer dizer, no fundo, o Valêncio está operando, né? Quer dizer, com as fantasias, as transgressões, as tensões ligadas a esse imaginário social e ao imaginário erótico também da sociedade brasileira, de uma maneira muito impiedosa, né? Quer dizer, ele expõe ali, na verdade, quer dizer, esse jogo de que nunca se fala, né? Quer dizer, por exemplo, quer dizer, uma coisa curiosa, né? Quer dizer, tudo sempre se fala em pedofilia, né? Quer dizer, a pedofilia ela é um tema, né? Quer dizer, histérico, quase histérico. E por que ela é tão histérica? Né? Quer dizer, também no caso de se pensar, por quê? Né? Quer dizer, ela, na verdade, percorre, né, uma sociedade que, no fundo, tem horror à velhice, e quase que é uma sociedade de vampiros, né? Quer dizer, que se alimenta de formas de juventude possíveis, né, também. Então, é uma coisa interessante, assim, uma sociedade que não consegue ver a morte, que não consegue ver também a sua própria cara, né? Eu acho que os textos do Valêncio têm uma força realmente enorme nesse aspecto. E do ponto de vista de construção, também. Quer dizer, eu acho que a inteligência dele no uso do anacronismo, a inteligência dele no uso do mal acabado, de uma espécie de técnicas velhas, né? Ele consegue, inclusive, operar, quer dizer, com as técnicas muito próximas do surrealismo, né? Quer dizer, essa coisa do texto ilustrado e a ilustração ser uma tensão, quer dizer, ela não ser ilustrativa, né? Quer dizer, ela é um outro ponto de observação, né? Quer dizer, ela cria mais de um ponto de observação. É um barato, né? Quer dizer, a coisa de ter mais de como ele joga com as vozes no mês da gripe é muito bom, né? Porque é muito difícil operar, no fundo, com vários focos narrativos diferentes, construindo, né? Jogando com esses focos, o foco bruto do jornal, o foco dos telegramas oficiais, o foco da Dona Lúcia, o foco do poema perverso, né? Quer dizer, desse homem que anda pela cidade, né? Desse fantasma, né? Quer dizer, erótico do passante, né? Quer dizer, desse homem que vai andando parecido com o tarado do cinema do Massiste e tal. Enfim, quer dizer, é parecido, né? Ele continua andando. Você tem razão. Até quando ele faz Carta a Fellini, também ele faz uso desse material bruto. É um cinema do mal feito, mas que vai ser endereçado a ninguém mais, ninguém menos do que Fellini, né? Então é incrível, né? Essa consciência, né, que ele tem de como articular esses materiais, essa linguagem, né? Eu acho que ele trabalha nesse limite. Eu acho que para ele, quer dizer, o exercício, né, artístico, não só na literatura, mas também nos filmes, né, que ele fazia, eu acho que são figuras limite. É o cara que acha que é Jesus Cristo e vai rolando pela rua, vai andando. Quer dizer, é o assassinato da menina, é a morte da mãe, né? Quer dizer, aí junto com Flávio de Carvalho. Quer dizer, você vê que não à toa, né? Quer dizer, agora o Marcha Ré, né, do Nuno Ramos, junto com o Teatro da Vertigem, retomou Minha Mãe Morrendo, né? Mas só que a Minha Mãe Morrendo do Flávio de Carvalho, mas o Valêncio já tinha retomado antes, quer dizer, então o não respirar, aquela senhora morrendo, né? É curioso que no fundo também o Valêncio tenha recorrido ao Flávio de Carvalho ali, e também o Flávio de Carvalho sempre também num certo limite, né, do tolerável, por isso que ficou tanto tempo, né, meio escondido, né, como se ele não tivesse importância, como se fosse uma figura pitoresca. O Valêncio tem um pouco isso, né? As pessoas falam como se fosse uma figura pitoresca. E ele, na verdade, quer dizer, eu acho que é um dos criadores mais importantes que a gente teve. É uma figura que tem uma capacidade, né, assim, de ir além do possível e criar um problema, né? Você lê o Valêncio é um problema, o Mês da Gripe é um problema, porque você é como se você também de alguma forma participasse desse estupro lírico e ao mesmo tempo como se você também continuasse assistindo a esse conjunto de mortes, né? Além de declarações também negacionistas, insensatas, misturadas, mas quer dizer, é uma coisa muito muito interessante, né? Quer dizer, é um barato, de fato. Eu acho que tem poucos escritores que têm uma força de problematização
né? Quer dizer, do que é possível literariamente, do que é possível do ponto de vista crítico, do que é possível como sociedade, como Valente. Quer dizer, realmente um barato, né? É um escritor de uma força enorme e cria, de fato, um problema. Então, ele cria um problema ético o tempo todo. Ele está num limite que você é obrigado a pensar a relação também entre o que você se produz, né, do ponto de vista artístico, e o que é que significaria aplicar uma moralidade consensual, né, quer dizer, enfim, consensual no sentido mesmo de uma classe média, né, ou de uma coisa, mas, por outro lado, também consensual no sentido do que é impossível, do que é insuportável. Né, quer dizer, um estupro é sempre insuportável. E, ao mesmo tempo, quer dizer, como que aquele estupro também é construído por aquilo que socialmente se avoluma, né, ao longo do texto. Né? Quer dizer, todas aquelas mortes, ele se torna possível também por aquilo que o texto constrói simultaneamente. Né? Na verdade, a gente está diante de tantas informações que vão se cruzando, né? Por um lado, tem um fato histórico marcante, que é a Primeira Guerra Mundial, né? Que atravessa o livro. Tem essa epidemia, né, que na verdade é uma pandemia, e ele vai costurando com pequenos comentários, né, da Dona Lúcia, que é uma senhora que seria um testemunho, né? E é uma coisa que eu achei engraçado, que até comentar com você, o fato de que estamos em outubro, né? Estamos também em outubro, e começa em outubro. Tem a figura, né, desse homem, né? Um homem, eu caminho sozinho nessa cidade sem gente, aí gente, o texto, esse texto que vai montando o livro é um barato, na verdade, né? Quer dizer, é esse homem ao qual o Valente volta, né? Quer dizer, basicamente o homem que está dentro do cinema, esse sujeito, né? Quer dizer, esse sujeito que é meio anônimo, né? Quer dizer, assim, que vai passando por períodos históricos diferentes, né? Também é o homem que vira Jesus Cristo, também tudo muito bonito, de fato. O texto eu acho um estouro, né? Quer dizer, o texto pequeno, esse poema que ele vai montando por repetição, por transgressão, é muito bom, eu acho espetacular o texto, realmente. Agora, a Dona Lúcia, ela é um barato, porque, na verdade, a Dona Lúcia dá um pouco de chamada, né? Eu me lembro que a primeira entrada dela está aqui, e era a pé, iam carregando o caixão e as gentes a pé, acompanhando pela cidade inteira até o cemitério municipal. Tinha os muito ricos que faziam enterro com carro, cavalos de penacho, pano preto, mas eram bem poucos. A maioria a pé, por muito tempo foi assim. E tem uma entrada dela também, acho que bem no começo, que ela fala, e morreu gente à beça, né? Quer dizer, agora nem me lembro como é que é um pouco isso, né? Quer dizer, não tem nenhuma família que não tenha tido muitos mortos, ou não tem, agora não me lembro direito, mas que também ela vai pontuando, né? E aí é interessante porque também é uma fala fora do tempo, né? Quer dizer, ela não está inserida nas notícias do jornal naquele momento, ela não é aquela voz que é construída como uma voz naquele tempo específico, e ela é uma voz de outro tempo, como Valêncio, né? Quer dizer, como a montagem do livro também é de outro tempo, né? É bacana, muito, muito interessante, de fato. Em algumas pesquisas, eles apontam que o Mesa Gripe ele foi produzido, a primeira versão, entre 75 e 76, né? Até que saiu a primeira publicação em 81. Já estava pronto, O Valêncio brinca muito com as questões dos números, né? Do ano, né? Não é à toa também o Serapa publicar em 1981, né? Se a gente for ver, se brincar com os números, também vai dar 1918. Então, essas questões para o Valêncio não eram simplesmente o acaso, né? Quando você estava falando desse homem, né, que ele retorna, eu estava pensando, na verdade, esse homem, a gente poderia ler ele também como esse fantasma moderno, né? Fantasma que retorna, né? Seria o mal, né? É o mal que retorna sempre, né? E essa figura também do passante, né? Do sujeito que perambula. Claro que ele também brinca, né, com fantasmas, muito como tarado de cinema, essa coisa que o Valêncio ria, né? Ele ria, se divertia demais,
né? Essa coisa do tarado de cinema, da pessoa que pode entrar, não sei o quê. Claro que tem isso também, isso continua como uma coisa também um pouco lúdica, né? Sim. Ao mesmo tempo, quer dizer, ele vai, né? Ele ronda num insuportável. Isso vai é o fantasma que opera com medos e também com um grau de insuportável, né? Claro que nesse caso, quer dizer, tem uma circunstância também confusa, né, das pessoas que também dos insensatos, que estão ali no meio da coisa da gripe também há aquela situação. Então, quer dizer, no fundo tem esses limites estão todos sendo jogados, né? Mas eu acho bacana um pouco que ele não evita os limites, ele vai lá. É um livro muito incômodo, né? Muito todos os textos, né? Eu acho que o Valêncio tem uma coisa realmente, nenhum texto dele não é incômodo. Isso é muito interessante, é um barato, né? Quem pode dizer isso, que todos os seus textos têm um grau de desconforto, né? Quer dizer, até você gostar do texto é um desconforto. Você é obrigado a jogar com o que um texto literário, o que um texto artístico pode. Quer dizer, ele pode muito, né? Ele quando expõe você também aos limites do socialmente aceitável, ele convida você a discutir tudo isso. Quer dizer, e como é que é possível? Como é que é possível você gostar também desse livro que vai nesse limite? Porque ele expõe esse limite, ele expõe o que socialmente convida a esse limite também, né? Quer dizer, é muito, muito interessante. Esse texto é um barato. É o limite da técnica, né? É o limite da linguagem. A gente pode ler por vários vieses, né? Porque você chega... 10 anos atrás, foi feito um evento em homenagem aos 30 anos de O Mês da Gripe, e naquele momento, a maioria dos pesquisadores fizeram uma leitura estética. Essa questão da violência, essa questão que a gente está trabalhando agora, né? Dessa negatividade, pouco foi tocado. Interessante, não é isso? Que curioso. Bom, eu não acompanhei essa comemoração, mas uma coisa que eu acho também fascinante, quer dizer, é que, de fato, como o Valêncio, o tempo todo, ele opera com uma dimensão histórica nos textos dele, quer dizer, ele joga com isso, né? Esse fato de que ele trabalha com os materiais, quer dizer, sem tentar melhorar os procedimentos técnicos, justamente. Quer dizer, eu acho que ele teria condições de fazer outros livros, de fazer outras apropriações, e ele não quer. Ele quer aquilo meio tosco, né? Quer dizer, que expõe para a gente, olha, eu estou jogando esse material, isso aqui, da maneira mais tosca que eu posso. E é isso aí, só para você, quase que ele propõe, né? Quer dizer, que a gente retrabalhe aquilo que ele está propondo como confronto de tempos, né? É muito bacana, é um barato, realmente. Eu acho que tem uma inteligência, né, nesse caso, da imaginação técnica do Valêncio, que é uma imaginação técnica torta também, esquisita. Ele não usa tudo que ele podia usar. E é uma pessoa que conhecia muito os meios técnicos. Ele queria usar assim, né? Quer dizer, que é muito, muito bacana, né? Muito, muito interessante, de fato. Eu acho também que, do ponto de vista da literatura também, quer dizer, eu acho que ele optou por uma espécie de método propositado de descontinuidade. Quer dizer, então, ele não produz na pessoa, não só ele causa desconforto, né, quer dizer, levantando questões ligadas à pedofilia, estupro, taras, né, quer dizer, tudo isso está lá. Mas isso também é um fait divers, de certo modo, do Valêncio. Porque o jogo dele, o maior estupro, no fundo, é com a forma literária, né? Quer dizer, que isso é muito desconfortável. Quer dizer, ele também não tem, é claro que você pode ter o padrão do ponto de vista de procedimento de operar com montagens, né? Essas montagens de tempo, montagens, inclusive, de formas textuais distintas, né? Quer dizer, o poema e o narrativo, ou o texto mais factual de jornal com outras coisas, quer dizer, ou às vezes dialogando a imagem com o texto, às vezes, pelo contrário, a imagem parecendo meio solta e o texto rolando, quer dizer, mas ele opera realmente quebrando uma certa continuidade de leitura, quer dizer, você não consegue ler o Valêncio só rolando, né? O texto vai rolando. Não, você é obrigado a subir o olho, descer
olhar um pouco para lá, olhar para cá, olhar para cá. Você fica um cartaz, cada página acaba operando assim. E também, quer dizer, a construção, né, dessa leitura é uma construção difícil. Ela é problemática também até do um ponto de vista mínimo da sua relação com a página, da sua relação com a leitura, quer dizer, é uma leitura o tempo todo desconfortável. Ele tira você do conforto o tempo inteiro. E eu acho que isso é fundamental, né? O que ele faz ali é fundamental. Agora, sobre o seu primeiro encontro com Valêncio, como que se deu essa descoberta do Valêncio e do mês da gripe? Olha, o Valêncio, eu pedi para conhecer ele. Eu fui. Eu depois, eu até tinha comentado aquele dia, né, da banca, que eu achava que tinha sido num daqueles encontros dedicados ao Leminski, né, aqueles encontros anuais e tal, bacanas, que havia, né, em Curitiba. Acho que não sei se eles ainda existem, mas era muito interessante aquilo, um barato. Foi uma vez que eu fui, que foi o Haroldo Campos, foram outras pessoas, era uma coisa bacana, que a gente de música e tudo e tal. Eu não sei se foi aí ou se foi quando eu fui para alguma banca, em algum momento, mas há muito tempo. E aí, quando eu cheguei, eu falei para alguém, falei assim, você conhece o Valêncio Xavier? Eu queria conhecer e tal. E a pessoa falou assim, você não conhece? Eu falei, não conheço, eu queria muito conhecer. E aí, quando acabou o evento, assim, a coisa, eu lembro, alguém chegou assim, uma coisa e falou assim, esse é o Valêncio. E quando eu vi o Valêncio, eu fiquei, porque eu gosto muito de pessoas que não são adequadas, que não são inteiramente adequadas, assim, que elas não parecem com elas mesmas, com o que você imaginaria delas mesmas, e que são elas ali, elas estão lá inteiras, no seu desajuste com o mundo, assim. Então, eu adorei. Quando eu conheci o Valêncio, eu achei, claro, só esse homem podia ter feito esses... Na época, eu não conhecia muito, eu conhecia o mês da gripe, eu acho, talvez, não me lembro mais um. Mas o mês da gripe já tinha sido suficiente para eu achar realmente um extraordinário, né? Quer dizer, ele tem, inclusive, uma coisa dura, né? Que eu acho assim, como tem a Hora da Estrela da Clarice, como tem Pai contra Mãe do Machado, quer dizer, eu acho que tem alguma coisa ali que vai além do tolerável e que não dá refresco, né? Quer dizer, o Valêncio tem um pouco isso, que você fica um pouco encantada pela coisa da montagem, do aspecto gráfico e tal, que é o maior barato, mas tem uma coisa que é além disso, que aponta para alguma coisa intolerável, bruta, que, na verdade, nos constitui, né, aqui. Então, eu acho que isso é maravilhoso, né? Uma coisa muito forte, que eu acho que todos os textos dele poderiam convidar a uma leitura desse jogo, né? Desse jogo bruto, inclusive a disposição de dois tempos, né? Ou às vezes de três, nesse caso, enfim, acaba ficando três, porque nós estamos no terceiro tempo, mas quer dizer, é alguma coisa que obriga um exercício de leitura, que é um exercício de leitura muito difícil. Por isso, eu até achei interessante isso que você falou, de ter dominado só o aspecto estético de uma leitura por algum momento. Porque o outro aspecto, né, o aspecto da construção dessa brutalidade, desse intolerável, é muito duro de você tematizar. Quer dizer, não é simples. Né? Quer dizer, inclusive, eu acho que ele acha essa forma, né, ele vai achando, cada vez ele acha uma forma de montagem diferente, quer dizer, ele acha de uma maneira muito curiosa, né? Quer dizer, que é com essa construção de uma espécie eu nem gosto muito dessa metáfora de tecido, mas é como se houvesse aspectos quase que assim, mais de um, né? Quer dizer, você lesse você pode ler por uma camada, mas tem uma outra. Essa outra está lá e precisa daquela, está entranhada naquela, mas essa que é a mais dura de ler, né? Muito, muito interessante, de fato. Agora, eu conheci ele assim, e aí nós ficamos realmente amigos. Ele acabou me mandando um monte de coisa. Eu pedi para ele, eu falei, mas tem mais, me manda, porque eu acho que eu tinha conseguido comprar na livraria Muro, que existia no Rio antigamente, o mês da gripe. E era do Aloysio Leite, um livreiro muito bacana, uma figura muito bacana, realmente. E tinha todos os livros alternativos, as coisas que saíam que não tinha lugar nenhum, foi onde eu achei. E aí ele acabou me mandando. Eu recebi um caixote de coisas, um negócio assim, embrulhado com um monte de troço, e também coisas que não eram também dele, que ele também resolveu mandar. E aí foi uma coisa muito
interessante, assim, quer dizer, que eu tinha um contato assim, com ele muito grande pelo telefone, quando ele ligava não tinha jeito, ele falava horas, horas. E aí era um barato, que às vezes ele estava, por exemplo, compondo alguma coisa, pensando alguma coisa, e compondo às vezes a página, e depois, mais tarde, mais adiante no tempo, a página que ele fazia no jornal, né, no Paraná, Correio do Povo, né? E aí ele contava mais ou menos o que ele ia fazer, e até assim, contando como é que tal coisa foi composta, na coisa das meninas, por exemplo, né, do Velázquez, a retomada do Velázquez, que ele ia usar os espaços da página de tal maneira que ele estava tentando montar o texto a partir dos espaços. Muito bacana, né? Quer dizer, eu tive, foi realmente um privilégio, não dava para gravar, né? Enfim, até dava, mas nunca me passou pela cabeça. Então, aquilo era muito legal, assim, às vezes horas, ele falava um tempão mesmo, assim. E aí, quer dizer, algumas vezes por exemplo, tive com ele uma vez, por acaso, né, eu comentei também isso naquela defesa, indo para a Biblioteca Nacional. Eu estava pesquisando quando estava saindo, eu cruzei com o Valêncio, ele ficou, aquela euforia dele, aquela coisa muito excessivo também, eu também doida, juntos, os dois muito excessivos. E ele estava pesquisando, ele me falou qual era um crime qualquer que ele estava interessado, e ele ia levantar material lá de jornal, era um crime também antigo. E eu não me lembro agora se ele chegou a escrever sobre isso ou não, mas aí por aí dá para ver, quer dizer, que as coisas que ele pensava em trabalhar, quer dizer, envolviam um trabalho de pesquisa histórico, né, de fato, pesquisa de fontes primárias, assim, continuado, né, mesmo ele não usando, ele ia lá e tal, e eventualmente ele contava coisas que ele estava pensando em escrever, enfim, tinha né, o conto que a pessoa tinha ereção e a cabeça pulava, que ele não chegou realmente a concluir como ele imaginava. Era uma coisa assim, era uma fantasia evidente que ele tinha, era ótima, mas era uma coisa que a cabeça ia embora. Mas tudo isso ele contava assim, ele não tinha nem censura, porque a rigor ele também não tinha tanta intimidade comigo assim, era uma intimidade meio telefônica, meio, mas contava todo esse tipo de coisa. E teve aquilo, né, que é uma coisa que, enfim, as pessoas que estavam na Casa Rui e todos que trabalhavam comigo na época ficaram enlouquecidos, que foi um seminário que estava tendo, e que, na verdade, nesse seminário eu ia falar numa mesa o texto que depois virou esse ensaio chamado Não Livros, e ele era um dos temas, né, e tal. E aí, quando, quando ele foi, quer dizer, quando ele chegou, eu avisei para ele, sabia que ia ter, eu falei, depois eu conto como é que foi, não sei o que e tal. Aí, enquanto eu estava falando, foi uma coisa incrível, porque a mesa era grande, tinha 5 pessoas falando e tal. No meio da mesa, ele aparece, ele entra pela Casa Rui com uma malinha na mão, ele tinha tomado um ônibus para estar lá na hora da mesa. E aí foi um negócio, foi sensacional, quer dizer, eu nem falei quase nada, porque eu começava a falar e ele falava da plateia, eu falava, ele falava. Aí teve um momento que eu falei assim, então sobe. Eu estava projetando também coisas, projetando as páginas do Correio do Povo e tal. E aí ele subiu, e aí foi uma loucura, porque a mesa não terminava nunca, as pessoas chegaram a reclamar. A Casa Rui dizia assim, a Flora não pode organizar, como é que pode uma mesa, são 2 da tarde, a mesa era para terminar, sei lá, meio-dia, meio-dia e meia, uma coisa assim. Foi espetacular. E cada coisa, uma pena realmente a gente não ter isso filmado, e cada coisa que eu ia projetando, aí ele falava sobre as coisas dele. E teve a coisa linda, né? Porque ele falou assim: nós somos os 3 maiores da literatura brasileira atual, que aí eram ele, o Zuca Sardana, né? Sebastião Nunes. O tema da minha fala era esse. E aí ele gritava. E aí teve um momento assim, quase no final, quando eu falei, Falência, eu tenho que interromper, as pessoas estão me matando, não sei o que e tal. E ele gritava no microfone assim: eu amo essa mulher, eu amo essa mulher. Ele gritava assim. E aí eu adorando ele, porque realmente é um barato, um maior barato, uma oportunidade que a gente teve, assim, quem estava lá pôde ouvir ele falando, né, do trabalho dele. Né? E você sabe que a coisa do 7º dia, ele adorava implicar comigo, porque são 5 letras, né? Não é o meu nome, evidentemente, mas ele falava assim para mim, mas pode ser Flora, olha lá, Flora. Ele botava na forca, aquela forca. Ele chegou, eu adorei, né, quando saiu tudo. Enfim, mas ele adorava contar essas bobagens, era muito bacana, né? Eu nem contei aquilo que a última ligação foi ele dizendo que ele estava na lista de mais vendidos da Veja, uma das últimas. Que Já não ótimo. estava bem, muito bem, e eu até achei ele eufórico demais, falando que a família. Tanto que aquele dia foi ótimo, porque ele, senhor Fernando, né, me corrigiu,
falou, não, chegou a estar mesmo, é a coisa mais louca do mundo, mas chegou a entrar na lista de mais vendidos uma semana lá. Então, isso nem era loucura, era verdade mesmo. Muito agradecida, foi um privilégio poder ouvi-la. Não sei se você teria mais algumas observações. A gente sempre tem, né, em relação à Valência, muita coisa bacana, mas tá bom, já falei pra caramba, fui pra lá, fui pra cá e tal, enfim. Então, muito obrigada. Eu fico muito agradecida pela sua generosidade, né, de compartilhar seu conhecimento e o seu tempo. E deixo o meu abraço e espero que num futuro breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Vamos poder, com certeza. Foi um barato ter encontrado com vocês naquela banca e me encontrar com vocês de novo. Espero, enfim, ter respondido razoavelmente a sua pergunta. Está ótimo, imagina. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, Salete. Tchau.